Paz de Deus a todos, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, amigas, e hoje eu os convido para mais uma vez entrarmos numa comunhão plena, a nós falarmos sobre um assunto pertinente. E todos os dias que a gente fala dele, a gente não enjoa. Esse que é o nosso principal exemplo, que enquanto nós estamos aqui na Terra, falamos dele e vimos falar dele a vida toda. Não vemos eles com nossos olhos, mas cremos por fé que um dia nós vamos ver a face de Deus como ela é. Então hoje o Senhor me despertou mais uma vez para gravar um vídeo. E o assunto hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Aquela pessoa que nunca se achou pecado nele, esteve aqui na terra, desceu às partes mais baixas dessa terra, e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E hoje, mais do que nunca, Deus firma todos os dias para nós a certeza dentro do nosso coração que um dia Ele nos levará para morar com Ele. Então, irmãos, antes mesmo de nós entrarmos no tema desse vídeo, gostaria de chamar a tua atenção para você que faz o teu Deus tão pequeno, tão fraco, menor do que a tua prova, menor que a sua luta, menor que o seu combate. Esse Deus que um dia olhou para essa baixa terra, que hoje que criou os céus e a terra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está lá nas moradas do Altíssimo, só porque Ele teve o poder de ressuscitar o seu Filho, porque o seu Filho não pecou. Pecado nunca fez e jamais fará parte da sua vida. Esse ser tão maravilhoso, tão generoso, que Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia, não deixou nem para o Pai julgar nós segundo a nossa justiça, e jamais poderíamos nós chegarmos em algum lugar se fosse pela nossa justiça própria. Condições nenhuma. Então, nessa comunhão tão penetrante, o Senhor dá-nos a graça de estarmos aqui hoje, nesta noite de quarta-feira, gravando esse vídeo, e com toda a franqueza de espírito, porque não é palavras nossas, é palavra de Cristo. Ele nos fez uma promessa, assim que foi a sua ascensão, Ele subiu ao céu. Os galileus olhavam para cima e diziam: este Jesus que subiu, um dia voltará para vós. Sabe por que o anjo disse isso para eles? Sabe por quê? Eles receberam esse recado para ficar para nós também lermos hoje e meditarmos nessas palavras. Ele foi, mas Ele disse que enviaria o Espírito Santo Consolador, para que quando nós estivéssemos atribulados, sem força de caminhar, nós pudéssemos lembrar daquilo que Ele nos fez uma promessa. Estou indo para o Pai, mas enviarei meu Espírito Santo Consolador, para vos conduzir em toda a verdade. Em outro ponto ele diz assim: serei contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. Então isso, irmãos, é o que nos leva a permanecer firmes nesta fé, não por condições próprias. Porque se fosse por nossas condições próprias, nós já tínhamos desistido. Porque tudo favorece para nós desistir. O príncipe das trevas, aqueles que o trabalho dele foi
desmentir Deus. Desmentir Deus. Porque Deus deu para Adão e Eva uma missão. Deu para eles o que eles precisavam para viver feliz aqui na terra. E por desobedecer às ordens do Criador, eles transgrediram, e esse pecado do gênero veio para o nosso DNA. Mas graças a Deus, Deus fez para nós um convite. Um convite. Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Então, nessa força, no impacto dessas palavras, nós podemos reconhecer o Cristo, aquele que recebeu a coroa de espinho na cabeça, sofreu por nós, sofreu por todos nós, derramou seu sangue, e hoje ele foi ressuscitado. E fez também uma promessa para nós, o Pai das luzes, ele está sentado entre a luz inacessível. Como eu ressuscitei meu filho, eu também vos ressuscitarei no último dia. Então é nessa promessa que nós estamos aqui. Vamos entrar aqui num breve comentário sobre um assunto muito importante. Irmãos, o assunto hoje é a agonia de Jesus Cristo no Getsemane. Por que, irmãos, agonia? Porque ele tomou um corpo carnal igual ao nosso e sabia exatamente o que ele ia sofrer, por onde ele ia passar, porque era uma missão que ele tinha que passar. E aqui diz: a agonia de Jesus no Getsemane, e a fragante. Deixa eu pular aqui. Então, essa flagrante condições que ele passou por causa de nós, ele deixou escrito aqui, falando da sua justiça e a sua condenação. Detalhe, irmão, sem dever nada. Sem justiça. Mas como o Pai tinha que satisfazer a sua ira e pagar a nossa conta, ele veio para isso. Então ele deixou alguma coisa aqui escrito. Eu vou ler para os irmãos e comentar. Vamos ver se meu trabalho, irmão, é levar o evangelho genuíno ao maior número de pessoas. Meu pai já dorme no Senhor, já descansa o sono do justo. Eu me lembro como se fosse hoje, domingo sim, domingo não, a cada 15 dias, ele recebeu o dom do Espírito Santo de levar a semente do Evangelho a todos quantos cresce na palavra. Domingo sim, domingo não, ele estava lá no Brás. E quantas almas desceram nas águas do Santo Batismo, considerando o sacrifício que Cristo fez. E Deus usou a boca do meu pai, saudoso irmão Pedro Rabelo, já dorme o sono do justo. E hoje nós continuamos aqui falando desse evangelho genuíno, que um dia você que recebeu esse mesmo direito e também perdeu um ente querido seu, não fica triste, meu irmão ou minha irmã, porque aquele que foi, e você sabe o destino para onde ele foi, se você também fazer a sua parte, continuar firme no Senhor, um dia nós vamos rever. Então, para todos que vão, eu não falo para ele que eu estou despedindo dele, mas eu falo até daqui a pouco, meu irmão, até daqui a pouco, minha irmã, daqui a pouco nós estamos juntos. E aqui está escrito, ó, compreendendo os simbolismos do cálice. Presta bem atenção, nas escrituras o cálice é frequentemente utilizado como uma metáfora poderosa, ou seja, uma comparação para a ira de Deus.
No Getsêmani, Jesus se depara com a eminente perspectiva de suportar essa ira em nosso lugar. Sua angústia se intensifica ao tomar consciência na magnitude do sofrimento que o aguardava. Então, a aflição dele foi tão grande que ele chorou, ficou angustiado e falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então tá aqui, ó. Nas escrituras, o cálice é frequentemente utilizado como uma comparação poderosa para a ira de Deus e a comunhão perfeita e o sofrimento imaginável que Jesus. Eu te convido você a elevar sua mente no céu agora e imaginar tudo que Cristo passou por você e por mim. Porque se eu falasse por nós, seria muito genérico. Mas eu falo por todos nós. Né? Por todos nós. Por mim, por minha causa ele morreu. Por sua causa ele morreu. Viu, meu irmão? Então, mediante tudo que nós passamos aqui na terra, nada é para se comparar ao sofrimento de Cristo. Será que alguém poderia dizer assim, irmão, Cristo conseguiu passar por tudo porque ele era o Cristo? Não. Cristo pegou um corpo humano igual ao nosso, sofreu, sendo sujeito às paixões como nós também. Tanto que ele pediu para o Pai afastar o cálice dele. Mas ele mesmo se entregou à perfeita vontade do Pai. E olha aqui. Então, verdade é que ele sempre teve uma comunhão perfeita. E aquele sofrimento imaginário, sempre na sua mente. Já está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. E eu vou ter que pagar essa dívida, que é impagável, que ninguém poderia pagar. Eu estou aqui para isso. Que isso é ao contrário da humanidade. Jesus nunca pecou, desfrutando de uma comunhão perfeita com Deus o Pai. Então ele nunca pecou, mas ele estava sujeito aqui na terra. Então ele tinha um corpo carnal igual ao nosso. Passou por tentação, passou por perseguição. Por 3 vezes o adversário o tentou. Tentou mesmo. Mas ele usou a palavra, porque Cristo conhece a palavra, como o adversário também conhece a palavra. E a primeira tentação que ele passou foi ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou, ele teve fome, porque estava num corpo carnal. E o adversário chegou nele e disse para ele: você não é o filho de Deus? Se você é realmente o filho de Deus, faz essa pedra transformar em pão e come. Ou seja, se ele tivesse só em espírito, ele não teria fome. Mas ele pegou um corpo carnal. Você consegue entender isso? Então, fome, frio, tribulação, perseguição, tudo isso ele passou por minha e por sua causa. Então aqui, ó, na cruz, porém, ele não apenas suportou as dores físicas da flagelação da crucificação. Durante as 3 horas de trevas que cobriram a terra, isso está escrito em Mateus 27, 45. Pega a sua Bíblia e confere aí comigo. Jesus, o Santo de Deus, se tornou pecado por nós. Ele se tornou pecado em nossos lugares. Ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado por todos nós. Jesus, o Santo de Deus, se tornou pecado por nós. Isso em 2 Coríntios 5, 21. Ele experimentou a agonia de ser separado do Pai. Imagine, irmão. É como você saísse da sua casa com uma roupa e no meio do caminho você precisasse trocar aquela roupa.
Ou melhor dizendo, não existe nada a comparar com o que Cristo fez. Mas, imagine, irmão, ele desvestiu da sua glória, saiu lá do céu, veio para a terra, e ao sair de lá, ele deixou as suas condições lá, sem poder usar. Porque o Pai ficou lá, olhando para a terra, vendo tudo o que aconteceu com o filho dele. Então toda a história que está escrito que ele nasceu no ventre de Maria, virgem, uma mulher desposada com José, uma mulher onde teve condições, e foi chamado de agraciada, bem-aventurada, porque gerou o Salvador do mundo. Entendeu? Então, durante essas 3 horas de trevas que cobriram a terra, Jesus, ele estava consciente que todo esse pecado, para resgatar as nossas almas daqui, desse mundo, ele precisava passar por lá. Ele experimentou a agonia de ser separado do Pai. Isso está escrito em São Mateus 27:45. Jesus, o Santo de Deus, se tornou pecado por nós. Ele experimentou a agonia e ao receber sobre si a ira divina que era destinada a nós. Ou seja, isso está escrito em 53 de Isaías, verso 5. Então, por onde ele passou? A ira de Deus foi satisfeita no próprio Filho. É um pouco complexo. Alguém pode dizer, meu Deus do céu, mas o Pai é tão ruim assim, que matou o próprio Filho. Não, ele era justo, chamado de justo. Como ele é chamado de justo, jamais ele podia deixar de satisfazer a sua ira. Então ele tinha que cobrar. E essa conta quem veio pagar foi o Filho. Compreende isso? Vale a pena, irmão, suportar mais um pouco por tudo que ele passou por nós? E aqui nós temos alguns exemplos. Imagine a dor de um pai, Deus olhando para ele, que por amor ao filho se oferece para tomar o seu lugar em uma punição cruel e injusta. Porque também é chamado de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em uma punição cruel e injusta. Porque ele foi caluniado, ele sofreu, pagou uma conta que ele não devia. Então por isso que foi injusto, porque a conta era para nós pagar. Multiplique essa dor infinitamente e você terá uma pálida ideia da angústia que Jesus enfrentou no Getsêmani e na cruz. Isso para mim, irmão, traz uma comoção muito grande, viu? Saber que tudo que Cristo passou por mim, por minha causa, se você pensar desta forma, ficar na comunhão, tudo que vier de fora para fazer você trocar o direito que você tem, você vai rejeitar. Imagine a dor que ele passou por você. A flagrante injustiça da condenação de Jesus. Segue comigo aqui, o processo que condenou Jesus foi completo de ilegalidades e falsas testemunhas. Totalmente falso. Aqueles homens que começaram a blasfemar contra ele e falar, você não é o Cristo? Está chamando por ali? Desce da cruz. Salva nós. E aquele ladrão que não conseguiu se humilhar nem estando condenado à morte, ele disse, desce da cruz, salva ti e salva nós também. E Caifás, o sumo sacerdote, recorreu a um juramento religioso para forçar Jesus a se pronunciar. Porque ele forçava Jesus Cristo a falar, mas ele sabia o momento de falar. Ele foi curto, direto e totalmente sucinto. Só falou o que era para ele falar. Entendeu? No momento que ele tinha que calar, ele calou. Está escrito na palavra que ele foi como uma ovelha muda, o matador. Calado estava, calado ficou.
São Mateus 26, 57 ao 68. Leia na comunhão. Caifás, o sumo sacerdote, recorreu a um juramento religioso para forçar Jesus a pronunciar-se. Pilatos, o governador romano, reconheceu a inocência de Jesus, tanto que ele lavou as suas mãos, né? Mas cedeu à pressão da multidão enfurecida. Então, ele acabou cedendo, mas ele estava consciente que Jesus Cristo não devia nada. E você, meu irmão, você está consciente que nós somos pecadores? Que Jesus sofreu por você e por mim? Que tudo que você está sofrendo agora, nesse momento, chorando, angustiado, aflito, desesperado, porque algo não chegou para você, que você tanto espera. Irmãos, tudo que nessa terra aqui você teria que receber, e se por algum motivo você deixar de receber, tudo que é do céu supera. Você consegue entender isso? Vamos mais alguns exemplos. Testemunha, exemplos de falhas no processo. Testemunhas apresentaram relatos inconsistentes. Jesus não teve direito a um advogado ou um julgamento imparcial. A sentença de morte foi baseada em acusações falsas de blasfêmias, que não se sustentava sob a lei romana. Então, sabe uma situação assim, ó? Eu sei que você está falando a verdade. Eu sei que você não deve nada. Mas a minha vontade é te matar. É te acusar. Bem isso. O Senhor Jesus passou por isso. Por causa de mim. Por causa de você. Por causa da minha pessoa. Por causa dos meus pecados. Então faça agora uma reflexão sobre a agonia de Jesus aí, ó. Mais algum comentário aqui, ó. A angústia de Jesus no Getsemane e o seu sofrimento na cruz demonstram profundamente incomensurável o seu amor pela humanidade. Então ele morreu por causa do amor incondicional que ele tem por todos nós. Porque ele não pediu nada em troca, ele simplesmente pagou a nossa conta. Ele voluntariamente se entregou à morte para pagar o preço dos nossos pecados, mesmo que isso significasse ser separado do Pai e suportar a ira divina em nosso lugar. Entendeu, irmãos? Sua morte sacrificial e subsequente ressurreição nos oferece a salvação e a reconciliação com Deus, abrindo a porta para a vida eterna. Então, quando você vê uma pregação, como está escrito em 3 de Apocalipse, verso 7, a porta que Deus abre, ninguém fecha, é essa porta. É essa porta que ele diz. Porque qualquer outra porta, irmão, ela abre e fecha a qualquer hora. Porta do emprego, porta da casa de alguém, a porta de um relacionamento, a porta de uma amizade, isso fecha a qualquer momento. Mas a porta do céu, ela permanece aberta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem abriu essa porta? Deus abriu. Então ninguém tem força para fechar. Você compreende? Então aqui, ó. Vou te fazer uma pergunta profunda para uma reflexão. De que maneira a compreensão da agonia de Jesus impacta a sua fé e a sua relação com Deus? O quanto para você é importante você ouvir essas palavras, prestar bem atenção que por qualquer coisa desta vida você está se entregando. Então é uma pergunta: como você demonstra gratidão pelo sacrifício incomparável de Jesus em sua vida? Sendo que eu aprendi, irmãos, que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Essa pregação que soa aqui para você, soa para mim também, irmãos. Soa para mim também. O pregador é o primeiro a gozar dos frutos. Então não estou pregando para você, estou pregando para nós. Entendeu? Como com essa pregação ela gera impacto na tua vida
você levando a tua mente agora no trono da graça, lembrando que Cristo saiu lá do céu, do paraíso, do lado do Pai, desistiu da sua glória e veio aqui só para morrer por sua causa e por minha causa. É uma pergunta de reflexão. Presta bem atenção. Pensa. Reflita. De que forma o amor de Jesus Cristo, demonstrado em sua entrega sacrificial, pode transformar seus relacionamentos e inspirar as suas ações. Em 5 de Gálatas está escrito lá, as obras da carne e os frutos do Espírito. Como está escrito na palavra, nós podemos decidir, nós temos poder e livre escolha. Embora nós reconhecemos, e Deus também sabe, que nós estamos aqui, nós estamos passivos de erro, mas não devemos conformar com o pecado. Não devemos conformar. Porque uma vez um homem entrou e pecou. Outra vez, Deus mandou o seu próprio filho e de uma única vez tirou o pecado do mundo. Porque ele foi ressuscitado. Entendeu? Se nós formos examinar, fazer um exame mais profundo da situação, leia e reflita sobre os relatos da crucificação de Jesus. Não para aqui somente nesse vídeo. Estou te convidando você a entrar, ouvir a biografia de Jesus. Hoje existem várias maneiras de você descobrir exatamente o sacrifício de Cristo. Fora os apóstolos que veio depois dele, Paulo, Pedro, Tiago, João, que alguns deles perderam, muitos, ou seja, a maioria deles perderam a vida por amor ao Evangelho. Porque eles conseguiram entender que Cristo veio, orou por eles, para que eles suportassem os dias de guerra, aflição, morte. Ou seja, entregar sua própria vida pelo amor ao Evangelho. Isso está escrito em Marcos, Lucas, em João. Medite sobre as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz, ponderando o significado de cada uma delas. Dedique-se a examinar, a estudar esse assunto com mais profundidade, a morte e a ressurreição de Jesus, buscando reaprender a importância desses eventos para a sua fé ficar mais próxima de Deus e para a história da humanidade. Todas as vezes que você for falar de Jesus Cristo, eu falar de Jesus Cristo, esse assunto gerará um impacto com mais força em você, em mim, em todos nós. Então, aqui ó, em Salmos 75, 8. Na mão do Senhor um cálice cheio de vinho, fermentado, cheio de mistura, ele o inclina e todos os ímpios da terra beberão até as fezes e sugarão o pó. Irmão, nós vamos suportar coisas aqui ainda na terra que nós temos que estar totalmente ligados em Cristo para a gente suportar. Se nós não estivermos ligados nele, jamais vai ser possível nós suportar. Jeremias 25:15. Porque assim me disse, Senhor, Deus de Israel, toma na minha mão esse cálice do vinho da fúria, e faz com que beba dele todas as nações, e que eu te enviar. Irmãos, se nós passarmos por alguma coisa aqui na terra, nós passamos porque nós merecemos. Porque nós viemos de uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Mas e Jesus? Então eu quero separar bem para você. Jesus passou sem merecer. Sem merecer. E nós passamos porque merecemos. Então, guarda isso no teu coração. Vou te passar mais algumas referências
E é bom que você examine você mesmo. Pegue as suas escrituras. Comenta no vídeo aí, irmãos. Quanto esse assunto para você foi relevante. Se esse assunto para você tocou na sua alma, no teu coração, por considerar, Deus vai te lembrar mais uma vez do sacrifício que Ele fez por você e por mim. Jesus, em sua perspectiva de suportar a ira de Deus. Olha só. Em Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Já foi um comentado, mas está aqui, ó, escrito. Aonde está escrito? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a humildade do teu Senhor, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 14:36, eu dizia: Abba, Pai, Pai, todas as coisas te são possíveis. Passa de mim esse cálice, todavia, não seja o meu querer, mas o que tu queres. Em Lucas ele repete, em 22:42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. Repete em todos os evangelhos, irmãos, o que Cristo falou. E nessa comunhão eterna entre Jesus e o Pai, em 1 João 1:3, a gente sabe, irmão, porque está escrito aqui, ó, no princípio era o verbo. Então ele estava lá. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Pai estava junto com o Filho. Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele tinha consciência de tudo o que ele ia passar aqui. Mesmo assim, ele não mediu o sacrifício. E o quanto você está medindo o sacrifício? Então, guarda bem esse ponto de palavra. Guarda bem esse assunto, que é tão pertinente a nós, a meditarmos todos os dias um momento. Sofrimento de Jesus na cruz, Mateus 27:46. E por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu separado do Pai, porque Deus não pertence ao pecado, ele não participa do pecado. E Cristo recebeu todo o pecado nas costas. Então por isso que ele clamou: por que tu me desamparaste? Mesmo sabendo que ele estava nessa missão. Foi duro para ele, irmão. E duro para o Pai, vendo o seu filho passar por tudo aquilo. Que houve treva até a hora nona. Segundo o que nós sabemos, irmão, o Pai virou o rosto. Entendeu? Mateus 27:46. E por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste? Repete em Marcos 15:34. O Santo de Deus se torna pecado por nós. Segundo os Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para aquele que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus Cristo veio aqui para satisfazer a justiça de Deus. Ou seja, porque Deus não compactua com o pecado. Então ele veio aqui para isso. Vamos usar algum exemplo aqui, ó. Imagine a dor de um pai que, por amor de um filho, se oferece para tomar o seu lugar em uma punição cruel e injusta. Multiplique essa dor infinitamente e você terá a pálida ideia da angústia que Jesus enfrentou no Getsemane na cruz. Então o assunto era esse, irmãos. Eu queria gravar esse vídeo e te conscientizar mais uma vez. Será que vale a pena você deixar o teu mestre envergonhar o teu Deus? Deixar ele sofrendo por olhar: olha minha filha, olha lá, está na terra, mandei meu filho, mas ela não considerou o sacrifício.
ela não considerou o sacrifício. Irmão, quanto é importante para você meditar nessas palavras. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, foi feito o sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque, 7 de Hebreus. Senhor Jesus, ele não era carne, irmão. Ele se tornou carne para pagar os nossos pecados. Ele podia ficar lá no céu, deixar nós na condenação. Então leia lá 2 de Efésios e veja que nós já nascemos mortos em ofensa. Então não pensa você que nós nascemos livre. Não, uma criança hoje já nasce com o DNA do pecado. Ao decorrer dos dias, dos meses, dos anos, ela mesma por si só vai desenvolvendo aquilo que está nela. A herança do pecado. Por um momento ela é coberta pela inocência. Mas chega um momento que o pecado mesmo passa a desenvolver dentro dela. E começa a aparecer o DNA do pecado. Mas o trabalho de Deus em nós, para todos nós, é nós mostrarmos que é possível. Irmãos, tem um conselho nas escrituras que diz assim: filhinhos, não pequeis. Está escrito em João. Mas se porventura pecar, eu tenho um advogado, que hoje é Jesus. Então, irmão, saiba que é possível pecar, mas também é possível não pecar. No momento em que você clamar com forte voz, o Senhor está aqui para te livrar. Porque José passou por aquele processo, na mão daquela mulher, não negou. Foi preso, ficou alguns anos preso. Entendeu? Tem alguns exemplos nas escrituras que mostram a fidelidade de um homem quando ele pretende agradar quem ele ama. E se você ama realmente a Deus de coração, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, isso nos remete a meditar, fazer uma retrospectiva e lembrar. Quando o ancião, você que foi batizado na congregação cristã no Brasil, ou em outro lugar, que consideramos, irmão, a sua fé, alguém pôs a mão na sua cabeça e te imergiu nas águas, fez o batismo de imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento você nasceu uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade. Então, a partir desse momento, então, o pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Ou seja, você está passivo de erro, você pode pecar, mas também pode não pecar. Ou seja, você sabe que se você clamar, Deus te dá força. Deus deu força para o filho dele, deu força para Daniel, que orava 3 dias com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Entendeu? Tantos homens de Deus que passaram por aqui, que foram exemplos de fé e prática. Desta mesma forma, nós comentamos aqui na comunhão contigo, te lembrando que o Senhor nosso Deus, que nos remiu do pecado, deu para nós o direito da salvação, Ele te conhece por dentro e por fora. Então todas as vezes que você errar, sabendo que você está errando, e que você tem consciência que você poderia evitar aquele erro, Ele sabe, porque Ele pesa o intento do coração, Ele sabe que não é uma fraqueza, você não escorregou. Seu pecado foi premeditado. Pecado premeditado não é fraqueza, é desobediência. Agora minha pergunta para você é: o quanto você quer ser obediente ao seu Pai? Quanto você quer agradar a Ele? Então, existem aqueles casos excepcionais que acontecem, né? Como está escrito, ireis, mas não pequeis. Quando você comete alguma coisa
que por fraqueza você não suportou, Deus conhece. Mas quando você comete alguma coisa que estava ao seu alcance e você passou por cima de tudo, desconsiderando o sacrifício que Cristo fez, Ele também sabe. Então, estou terminando esse vídeo aqui agora. Ouça na comunhão, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem prazer em Deus, crê em Cristo, crê no sacrifício e crê nas Escrituras. E mais um conselho, leia mais, tá? Examinar, busque lá a tradução de examinar. Examinar a Escritura é estudar uma situação profundamente. Quer saber mais sobre o jejum? Se aprofunda no assunto, examina muito. Sobre o poder da oração, examina. Sobre como Deus pode te livrar, examina. As respostas que você está precisando estão dentro da Escritura. Tá bom? Que a paz, a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Que Deus te dê para você um sono abençoado, te dê para você uma condição, a partir do momento que você ouvir esse vídeo, de se aproximar do teu Deus e andar de braço dado com Ele. O Senhor está procurando homens e mulheres valentes na terra para entrar dentro dos covis, onde tem leão, tem cobra, tem serpente, tem escorpião, que não tem medo da morte, tem coragem de pregar o Evangelho. Você entendeu? Os dias estão difíceis e vai ficar pior. O Senhor não te ilude. Dias terríveis de aflições vai ter na terra, mas o justo vai viver da fé. Esteja preparado para ter todo o dinheiro do mundo, ter uma boa condição e não poder comprar, nem poder vender, não poder negociar, porque você não carrega o selo e você é crente pela vida ou pela morte. O único selo que você aceita em você é o selo de Jesus Cristo. É isso. Esse é o recado de hoje. Deus que te abençoe, que a santa paz de Deus, que excede todo o entendimento, permaneça dentro do seu coração. Deus que te abençoe. Vou colocar aqui na descrição algumas coisas mais. O que não ficou tão claro nesse vídeo, vai na descrição do vídeo, tá bom? Medita nas palavras e naquilo que nós vamos postar aí na descrição. Ok, meus irmãos? Deus que abençoe. Ficam todos com Deus.